Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo à abertura do mercado desse 1º de dezembro de 2025. Último mês de 2025, as expectativas estão com relação ao avanço da safra aqui no Brasil, a irregularidade das chuvas, que agora parece ter dado uma trégua em algumas regiões, o avanço do plantio da safra próxima da soja em várias partes do país, ou ao replantio, até mesmo há algumas condições aí de atraso em outras, mas a conta está se fechando, a janela está se fechando também, e o mercado segue atento a todas essas informações, projeções agora em relação ao que vem na próxima safra. Mas o mercado internacional segue atento às questões políticas, geopolíticas, Rússia, Ucrânia, também na vizinha Venezuela, aqui parece que não teve acordo na conversa que houve entre Maduro e Trump, e, óbvio, as questões voltadas a esta tensão aqui na Venezuela seguem monitoradas, principalmente nesta semana. O clima, como é que deve ficar ou permanecer o clima a partir dessa semana, nesta primeira rodada do mês de dezembro? Nós vamos acompanhar direto essas informações. Está aí o radar, o satélite em tempo real, mostrando que as chuvas chegam ao Rio Grande do Sul, à parte central do Brasil, eles passam com grande intensidade, tem chuvas ali no Paraguai, tem muita chuva também registrada em Mato Grosso do Sul, parte de Mato Grosso do Sul, Santa Catarina tem boas precipitações, Paraná, o que tudo indica, pontos também isolados, parte dessa chuva segue para a região sudeste. Por enquanto, aqui em São Paulo, capital, não tem chuvas, o tempo está bem abafado, mas há projeção de chuvas aí pelo satélite, muitas nuvens na região sudeste, tem projeção também, previsão de chuvas para Triângulo Mineiro, Minas Gerais, Goiás, tem chuvas também em Mato Grosso, tem chuvas no Mato Piba, olha só as capitais do Nordeste, muita chuva, essa chuva também sendo registrada em várias regiões do Brasil, ou seja, nós observamos agora uma condição de clima chuvoso em boa parte do país. O Rio Grande do Sul, por enquanto, permanece com algumas regiões ali, algumas áreas com tempo firme, mas a chuva começa a ser generalizada em todo o Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai trazer as informações do Ronaldo Coutinho, vamos falar sobre o que vem pela previsão também nos próximos 7 dias. Mas antes, vamos às informações. O mercado segue com esse início do mês de dezembro cauteloso. Quando fala-se a respeito da geopolítica, fala-se ao preço do petróleo. É o único, junto com o ouro, que apresentam variação positiva nesse momento. Seguiam aí no lado positivo, as demais commodities apresentaram queda, mas o mercado é dinâmico e isso mostra exatamente que as condições aí da abertura desse mês seguem sendo monitoradas e de perto. Vamos dar uma olhadinha, Davi da Luz. Como é que ficou o mercado cambial? Esse ainda é o resultado do dólar na última sexta-feira, R$ 5,33 mais 68. Lembrando que o mercado segue atento à taxa de juros lá nos Estados Unidos, que deve recuar, e a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária aqui do Banco Central, no dia 9 de dezembro, aqui, que deve, segundo projeções, manter inalterada a taxa de juros em 15%. Mas antes de falarmos sobre o índice Bovespa, foi divulgada também aquela pesquisa semanal do Banco Central junto às instituições financeiras, a pesquisa Focus, que mantém uma pequena queda na inflação em 2025 pelo IPCA, de 4,45% passou para 4,43%, isso para a inflação. O PIB deve se manter no crescimento de 2,16%, para o ano que vem cai para 1,5%, e o dólar deve seguir na casa dos 5,50. Taxa Selic, segundo pesquisa da Focus, deve permanecer nos 15%. Bom, vamos agora sim, só dar uma olhadinha como é que ficou o índice Bovespa na última sexta-feira, bateu uma nova máxima, 159.072 pontos, quase 160 mil pontos, depois recuou, mas do lado positivo, 0,45 de alta. O mercado também acompanha agora a abertura das negociações em Nova York e também em Chicago, ou Chicago e Nova York, está aí todas as posições, só petróleo e ouro, como nós dissemos, apresenta variação positiva. A soja segue com queda de
18% a 11 dólares e 35. O milho negociado com queda de 0,25 a 4 dólares 45,88. Trigo, 5 dólares 35,40, queda de 0,30%. Café a 375,88, 3 dólares 75 mais 88. O açúcar, a queda de 1,45% e a 14,99. O algodão, 64,58, queda de 0,20%. Petróleo, 59 dólares e 28, alta de 1,25. O ouro a 4.289 dólares e 45 por onça Troy, segue com alta de 0,80%. Vamos dar uma olhadinha, a soja já tem negociações, todas as posições na Bolsa de Chicago, todas elas agora, nesse momento, na abertura dos negócios ainda, com queda. O vencimento mais curto, janeiro, 11 dólares 35,25, 2,5 de queda. Março, 11 dólares 43,25, 2,75 de queda. Quanto ao maio, 11 dólares e 52, 13,25 de queda. Soja para o julho, 11 dólares 59,75, 3,75 de queda. Sinalização lá na B3, ainda não tem negócios. Tem os negócios com milho na Bolsa de Chicago, aí sim todas as posições também em queda. Dezembro, 4 dólares e 33, queda de 2,5. O março, 4 dólares 45,75, 2 de queda. O maio, a 4 dólares e 50, 4 dólares e 54, 1,75 de queda. O julho, 4 dólares 59,50, 1,75 de queda. Na B3, milho base Campinas, daqui a pouquinho os primeiros contratos sendo negociados por lá. E o mercado do trigo, esse também apresenta queda na Bolsa de Chicago. Só o vencimento mais curto, dezembro, aparece ainda na tela, 5 dólares 35, o março 5 dólares mais 35, o maio 5 dólares 43,75, julho 5 dólares 51,75, trigo recua na Bolsa de Chicago. Quanto ao mercado do boi gordo, Davi da Luz. Aliás, o café, exatamente, pela sequência, nós temos o café em Londres, 4.429 dólares por tonelada, alta de 0,36%. Vamos dar uma olhadinha no café na Bolsa de Nova York. Café também recua, 4 dólares mais 7,10, 1,43 de queda. Março, 3 dólares 75,75, é o contrato mais negociado, 1,43 de queda. O maio, 3 dólares 58,85, queda de 1,42%. O julho a 3 dólares 44,40, recua 1,47%. Tem negociações lá na B3? Saca? Opa, não tem referência ainda, mas vai seguir em linha com Nova York. Café está pressionado. Aliás, só ressaltando, petróleo e ouro apresentam variação positiva. E antes de falarmos ainda a respeito do que vem pela frente, vamos lembrar que, com destaque, uma informação que foi divulgada agora há pouquinho, que a Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira um projeto de lei que altera profundamente as regras de desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma agrária, modificando aquela lei 8.629 de 93, que regulamenta a execução de política de reforma agrária no Brasil. O texto de autoria dos deputados Rodolfo Nogueira e Pedro Lupion ainda vai ser apreciado pelo Senado Federal, mas já provoca intensos debates entre ruralistas e defensores da reforma agrária. E só para ressaltar essa reportagem publicada pelo Notícias Agrícolas, e de acordo com essa proposta, o descumprimento da função social da propriedade rural, requisito essencial para a desapropriação, só ocorrerá se o proprietário deixar de cumprir simultaneamente suas obrigações trabalhistas, de bem-estar dos trabalhadores, ambientais, utilização racional e adequada dos recursos naturais, respeitando a vocação da terra. Portanto, importantes mudanças na regra de desapropriação de terras da reforma agrária pela Câmara dos Deputados, né? Lembrando que ainda nós encontramos aí, verificamos várias irregularidades sendo cometidas, abusos ainda diante do Código Florestal, né? da desapropriação de inúmeras áreas de assentados, principalmente na região norte do Brasil. Bom, e só por fim, daqui a pouquinho nós teremos um comentário, inclusive, a respeito do que vem pelo clima daqui para frente, vai ser uma previsão para os próximos dias. Adélio Bispo está passando por exames médicos. O Adélio Bispo é exatamente aquele que esfaqueou
Bolsonaro, em 2018, passou 6 anos na cadeia, né, deveria cumprir uma pena até 2035, está passando por exames médicos e poderá ser solto, segundo informações da imprensa. Ele está passando por exames de sanidade mental, mas poderá, sim, ser posto em liberdade. Adélio Bispo, essa informação foi divulgada agora há pouco. Davi da Lesões, vamos inverter, vamos agora à previsão do tempo. Vamos às informações do Ronaldo Coutinho, que tem a previsão para os próximos 5 dias na abertura dessa semana. Olá, Ronaldo. Estamos aqui, ó, até o dia 7, de 1 até o dia 7 de dezembro, nós temos o quê? Um bom volume de chuva já pegando aqui, ó. Toda essa região aqui do país, nós já teremos um bom volume de chuva chegando e também aqui, ó, começa a aparecer chuva em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Vai melhorando bastante. Aqui, ó, no sul do Mato Grosso do Sul, pode ser que até tenha pouca chuva no decorrer dessa quarta e quinta-feira, ou quinta e sexta, dá uma secada. No sul não é muita chuva. Deu chuva no fim de semana em áreas da agricultura do Rio Grande do Sul que podem ter dado mais um fôlego por mais uma semana. A chuva aumenta aqui em Minas, Espírito Santo, Rio, Bahia, Tocantins, Goiás, principalmente agora de quarta-feira para frente. Aqui no Nordeste também, ó, tem um pouco de chuva nessa parte do extremo leste do Nordeste. Matopiba tem chuva também, e assim como na região amazônica. Quando chega de 1 a 15, na primeira quinzena de dezembro, nós temos o quê? Ó? Muita chuva, principalmente a partir da semana que vem. Tu vê que aqui, ó, na área do Cerrado Mineiro, sul de Minas, São Paulo melhorou bastante, Mato Grosso do Sul já tem uma boa chuva nessa semana, já começa, mas semana que vem a chuva ganha bastante corpo. Continua uma boa chuva aqui no oeste da Bahia, sudoeste e sul da Bahia. Nessa parte nordeste é pouca chuva, um pouquinho mais aqui, ó, no litoral do Nordeste, e até melhora um pouquinho aqui, ó, nessa área da região de Ipu, Fortaleza, no norte do Ceará e sul do Ceará. Melhora no Piauí, Maranhão e principalmente aqui, ó, entre o Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, e especialmente o Mato Grosso, Goiás, Tocantins e mais ainda em Minas, norte de Goiás, norte de São Paulo. Nessa região aqui está com cara de formar uma zaca entre essa final dessa semana ou semana que vem. Aqui é volumes de 250, 280 milímetros de chuva. Tem modelo dando mais de 300 milímetros de chuva em alguns pontos dessa região aqui. Então está sinalizando aí um volume grande de chuva dentro dessa primeira quinzena. Aqui no sul melhorou para o Paraná, Paraguai, sul do Mato Grosso, sul e oeste de São Paulo. O Rio Grande do Sul continua com pouca chuva, mas coloca alguma coisinha. Boa parte dessa chuva vai vir quando? Semana que vem. Provavelmente ali do dia 8 ou 9 para frente. Na anomalia também melhorou. Lembro que semana passada estava boa parte dessa região aqui negativa, agora inverteu. Ficou menos negativa aqui no sul, está com anomalia negativa, mas não acentuada. Melhorou no Paraná, muito bom no Mato Grosso do Sul, São Paulo, excelente em Minas, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Acre, sul do Amazonas, Pará, Tocantins, Matopiba e até algumas áreas aqui do Nordeste. Mas essa região aqui pode chover bem. Esse azul claro aqui é mais de 125 milímetros acima do normal. Isso só em 15 dias. E na temperatura, nos próximos 10 dias, de 1 até o dia 10, grande parte do país fica o quê? De normal a abaixo da média. Isso aqui basicamente é chuva. Aqui no sul também vai ficar de normal a um pouco abaixo da média. Começa quente ainda, um pouco quente hoje, amanhã, mas ali quarta, quinta, sexta e fim de semana, amplitude. Madrugadas frias e tardes quentes. Semana que vem fica mais frio aqui no sul. Então vamos ter, de maneira geral, temperaturas comportadas na primeira quinzena de dezembro. Então dá para dizer que o mês de dezembro começa numa situação muito boa em termos de clima para a maioria das áreas de produção do Brasil. Maior preocupação é o Rio Grande do Sul. Da Climatea, Ronaldo Coutinho, boa semana para todo mundo. Obrigado, Ronaldo. Ronaldo Coutinho, ao longo da programação, também ao longo da programação, você encontra todas as informações a respeito da previsão do tempo. A abertura dessa semana, dia 1º de dezembro, portanto, daqui a pouquinho a gente atualiza mais uma vez as cotações, mas antecipo, você já viu que o mercado, tanto Chicago quanto Nova York, apresentam queda, só
O ouro e o petróleo seguem em alta nesse momento. Está aí confirmando mais uma vez Davi da Luz, colocando na tela $11 mais 36. A soja recua 0,09%. Milho negociado a $4 46,38, queda de 0,14. Trigo, $5 36,12, queda de 0,16, ampliando a queda para 1,23%. O café em Nova York é 376,55. Açúcar a 14,97, queda de 1,58%. O algodão segue aos 64,59, queda de 0,19%. Petróleo, alta de 1,26% a 59,29. Ouro a $4.286,45, alta de 0,74%. Em definições em relação à paz, acordo de paz na Ucrânia e também Rússia e Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos, e também o conflito que pode eventualmente virar um conflito, uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Isso também tem sido colocado na ponta do lápis no radar. Bom, qual que é a solução para a agricultura e para a desertificação em algumas regiões? A Caatinga está virando um deserto. Exatamente isso. Qual a solução apresentada à agricultura? Veja só essa reportagem especial do João Batista Olive a respeito da desertificação da Caatinga cada vez mais, mas a solução está aí, né, na agricultura. Veja só essa entrevista, essa reportagem especial do João Batista Olive. Calcula-se que mais de 10% da Caatinga já virou deserto. São mais de 8,5 milhões de hectares de áreas irrecuperáveis, como esta que vimos pela janela na viagem entre Salvador, capital do estado da Bahia, até Juazeiro, no Vale do Rio São Francisco. Um grande vazio de areias quentes e nenhuma produção. Uma tragédia que cresce dia a dia. Isso gera algumas consequências, falar na solução, João. A primeira dela é o êxodo rural. As famílias, por não conseguirem a sobrevivência, elas acabam migrando para os grandes centros, para a periferia das grandes cidades, onde a gente sabe que tem hoje todas as chagas sociais que a gente conhece muito bem, violência, droga, prostituição e tantas outras. Um dilema que a agricultura pode ajudar a resolver, e com preservação. Por que você luta para preservar esse monte de galho seco, de espinho, essa coisa terrível aqui? A agricultura aqui na região da Caatinga, ela é muito promissora, porque tem sol o ano inteiro e tem disponibilidade de água com o Rio São Francisco. O que a gente tem, inclusive de área disponível, é que nem precisa a gente estar tirando tanto, porque a nossa produção já está muito boa. Mas outra coisa, isso aqui é uma área de reserva legal, então isso aqui legalmente não pode ser desmatado. Não, assim, o Código Florestal fala que você pode usar 80, mas tem que preservar 20. Essa é a condição. É uma área de reserva legal, então isso aqui não pode ser desmatado de jeito nenhum, nem para soja, nem para nada. Mas em outras áreas de Caatinga é possível sim você tirar uma parte da vegetação e colocar cultura agrícola, contanto que respeite os 20%. Agora, o que é impactante, para não dizer o mínimo, é você saber que eu estou aqui dentro da Caatinga e a 10 metros tem uvas. Exatamente. Isso aqui é um exemplo de respeito à legislação ambiental. Eu tenho a minha produção agrícola ali de vento em popa, mas logo ao lado tem a vegetação de Caatinga. O Vale do São Francisco é um exemplo de solução. Com a ajuda da água do Grande Rio, produtores teimosos começaram a plantar. No início, cebola, tomate, agora valiosas frutas de exportação. Produtores como o seu Gilberto Sec, da Grande Vale. O começo de tudo foi 6 hectares de manga. Hoje são 350 hectares. Hoje são 600 hectares de manga e 150 de uva, de produção própria. E vai parar onde? Vai parar em 2.000 hectares, é o meu objetivo. Daqui, no máximo 3 anos, eu tenho 2.000 hectares. Posso fazer uma pergunta pessoal sobre o seu braço? Claro. O senhor, como é que foi? Nasci. Não sinto falta de jeito nenhum. O senhor até contou uma historinha dizendo que se com 2 braços era ótimo, com um era ótimo, com 2... O pessoal de São Paulo dizia, os caras com 2 braços aqui não trabalham e como é que pega um cara de Santa Catarina? Mas daí depois esse tabu caiu porque eu mostrei para eles que eu trabalhava mais que eles. Nós estamos numa pequena propriedade de 30 hectares, que não é pequena propriedade, é uma moderna propriedade de 30 hectares que exporta manga, vende manga, produz manga.
cujo nome é Sagrada Família. É uma agricultura familiar centrada na religião, na crença da família principalmente. E o seu líder é aqui o Georgiano Santos. Georgiano, você sabe que aqui é um oásis de progresso, né? A Sagrada Família. Quando você sai para fora ali, você não vê esse progresso, você vê a pobreza. Você consegue imaginar que no futuro esses seus ensinamentos serão distribuídos para os demais? A prosperidade vai chegar para todos? A gente precisa lutar por isso diariamente, porque a agricultura ela já foi muito marginalizada, já foi tratada como uma coisa de subsistência. Então, o grande desafio da gente é transformar isso. Nós precisamos entender que a agricultura é uma situação viável e que a gente precisa fazer isso com esmero, com força, com empenho, que vamos ter um resultado diferenciado. Isso todo mundo pode conseguir se tiver a mesma persistência sua? Sim, eu acredito que o sol está para todos, né? Basta você ter uma mudança no seu comportamento, você ter atitude, porque eu acho que o sonho todo mundo tem, mas se você não tiver atitude, infelizmente vai ficar parado na inércia, né? A produção agrícola pode evitar e recuperar as áreas degradadas. Pode, deve e a gente... E vai. E vai. E aí quando o senhor vê a Caatinga se degradando, e veja aquela imensa área vazia, o senhor imagina que aquilo pode ser transformado? Pode ser e devemos todos trabalhar para isso. Uma das alternativas que dá dinheiro e traz sustentabilidade é a plantação de árvores. E naquela parte, a caminho de Juazeiro, lá em cima, eu vi, nessa viagem que eu fiz ali, área extremamente desertificada. O senhor acha que as árvores plantadas podem recuperar também aquela região? Nós temos que estar aberto para tudo. Nós temos aí 12 anos com a Universidade de Viçosa, que as empresas do setor florestal bancam o estudo há 12 anos, buscando variedades mais competitivas, menos sofríveis com a seca. Então elas podem resistir a uma baixa pluviometria ou a uma temperatura mais elevada ou uma seca mais prolongada, mas nós temos que estar preparados para isso. Doutor Wilson, assim, a questão da recuperação da Caatinga, das áreas degradadas do estado da Bahia. Existem várias formulações, várias possibilidades. O senhor defende que uma dessas possibilidades seja que essas áreas sejam recuperadas com plantação de árvores, com árvores plantadas. É isso que o senhor defende? É a resposta mais rápida. Logicamente que o setor florestal da Bahia e do Brasil tem como meta uma política de 1 para 1, ou seja, para cada hectare de produção, seja de eucalipto ou de pinos, nós desejamos chegar a ter 1 hectare de mata preservada também. Então tem jeito e a gente pode sim transformar muitas áreas no semiárido baiano e brasileiro que estão entrando ou estão já em processo de degradação através da ciência, da tecnologia, da inovação e das boas políticas públicas também que são necessárias. Georgiano, olhando para o pessoal ali, qual é o seu futuro? O que você pensa no futuro? Bom, o futuro é que a gente consiga ter um trabalho que dê uma sobrevivência, que dê uma condição boa para a gente, para a nossa família, para que a gente também consiga transformar as pessoas que estão com a gente. Então, se a gente não consegue remunerar bem a propriedade, a gente não consegue atingir nossos objetivos, nosso sonho, a gente não consegue também dar uma boa condição de vida para aquelas pessoas que estão no dia a dia, no sol com a gente, que estão na capacidade de todo dia brigando por uma produção. Você quer crescer, né? Crescer. Esse é o nosso grande objetivo. Tudo bem aí, você vê que a solução realmente para a desertificação para algumas áreas, para a produção de alimentos aqui no Brasil, passa pela agricultura. Portanto, a agricultura está virando um deserto, essa reportagem que você acompanhou, mas a solução é a agricultura, é arregaçar as mangas e ter iniciativas como essas que você acaba de acompanhar. Davi da Luz, vamos aproveitar, vamos ao mercado do boi gordo, abertura das negociações, tem o Luiz Gustavo, só comentando o que está acontecendo no mercado. Vamos lá, boi gordo a futuro lá na B3, já abriram os negócios, primeiros contratos negociados ao dezembro, R$ 320,30, alta de 0,25%, o janeiro R$ 324,15, 0,28% de alta. Luiz Gustavo Sussumo,
do CPEA comenta o mercado do boi gordo na reta final. No mês passado, né, de novembro, agora que vem pela frente, em dezembro. Vamos lá, Luiz Gustavo. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, semana de fechamento de mês, né? Fechamento do contrato futuro de novembro. A gente observou aí, como a gente vem falando, essa semana, o mercado de preços do boi gordo bem estável, né? Negociações entre frigoríficos e pecuaristas aí com poucas alterações ao longo da semana. Ontem a gente teve aí uma liquidez boa, para o mercado do boi gordo, mas aí já com uma expectativa de alguns agentes saindo, né, das compras nessa sexta-feira, como é de costume, né, um dia um pouco menos movimentado, né? Hoje o contrato de novembro na bolsa ele oscilou aí 320, 320,50, 320,70 no pico dele, mas a gente já está observando no indicador, né, aqui do CPEA, preços um pouco acima disso. A gente está aí com uma média de 321,30 ontem, né, por arroba, no indicador do boi gordo do CPEA, e a gente tem precificado realmente o indicador um pouco acima do mercado futuro nesses últimos dias. A gente tem observado aí o mercado ainda com negócios na casa dos 330 acontecendo, né, bastante negócio na casa dos 330 acontecendo, bastante negócio na casa dos 325, né, que é a grande maioria acontecendo ainda. A gente observou aí também uma boa liquidez para carne bovina ao longo do mês, né? Uma segunda quinzena que não teve uma tendência forte de baixa nos preços da carne. Isso também favoreceu aí essa sustentação nos preços do boi gordo, né? Então, a gente pode dizer que o mercado de novembro está encerrando bem firme, tá? Por mais que hoje aí, como falei, a gente deva ter uma liquidez um pouco menor, os preços ainda bem firmes e com uma tendência aí de firmeza também para os primeiros dias de dezembro, tá? Obrigado, pessoal. Desejamos a todos ótimos negócios. Finalizando aí, fazendo um balanço do que aconteceu no mês de novembro, o próprio CPEA fala a respeito do mercado do milho, que a demanda mais ativa eleva os preços internos, no mercado de mandioca também. Fábio, Isaías, Felipe, você sabe, acompanha durante a programação também aqui, mas no mercado de mandioca CPEA, a maior oferta mantém os preços em queda e a soja, você viu, abre a semana operando em queda na Bolsa de Chicago, mas ainda de olho na demanda interna. E de olho no clima, nós vamos encerrar fazendo a previsão para os próximos 7 dias. Vamos à previsão do tempo para os próximos 7 dias da Vida Luz? A previsão do tempo vai dessa segunda-feira, dia 1º, até o próximo domingo, dia 7, com muita chuva por parte da região central do Brasil, centro-norte. Tem uma frente fria se aproximando também pelo sul do Brasil, levando chuvas mais volumosas na faixa do litoral do sul, também do sudeste. Tem muita chuva prevista para Santa Catarina, Paraná, também parte do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul. Tem muita chuva no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasil Central, com precipitação em várias regiões, assim como no Nordeste. No Nordeste, a faixa litorânea recebe bons volumes nesse momento. A chuva segue a partir do dia 5, concentrada na região central do Brasil, e muita chuva também no Triângulo Mineiro, Goiás, parte do estado de Mato Grosso, também estado de Tocantins, Pará, Nordeste também segue no Mato Piba com bons volumes, o Cealpa ainda segue com chuvas ainda pontuais, mas a partir do dia 7 a chuva segue concentrada na região central e no litoral da Bahia e também do norte do Espírito Santo. Bom, lembrando mais uma vez e sempre que todas as nossas informações estão disponíveis nas mídias sociais do Tempo e Dinheiro. Nós fazemos um convite para que você, produtor, faça parte do clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Está aí o 19998132915. Lá você encontra todas as informações sobre os prêmios atualizados diariamente, 2, 3 vezes. O próprio Vlamir Brandalize manda esses prêmios para você acompanhar, além das informações num grupo de WhatsApp com 15 editorias que você tem lá à sua disposição, notícias atualizadas pela equipe de jornalismo comandada pelo João Batista Olive. E, como sempre, desejamos um ótimo início do mês de dezembro, um ótimo início de semana
Volto às 16 horas no fechamento do mercado, mas antes tem 13 horas também o Tempo e Dinheiro com Vlamir Brandalize, João Batista Olive, Fala Produtor às 13h35, portanto, uma segunda-feira com muitas informações e a gente sempre deseja a você produtividade e renda. Um ótimo dia a todos, até mais.